exaltar o nome do Senhor. Nesse momento, esse horário, nós estaríamos lá na comunhão, agitado, prontos, né? Não vendo a hora, né? Agitado não vendo a hora de iniciar o culto, se reunindo com os irmãos, se alegrando uns com os outros, mas é momento de nós nos retirarmos, é momento de nós ficarmos dentro da nossa casa, né? Junto com a nossa família, vigiando, lendo a palavra, orando, ouvindo louvores, e poderíamos estar na igreja, mas aqui estamos, e de longe, aonde estivermos, a gente precisa, né? Precisa estar firme com o Pai, glorificando o nome do Senhor. A gente sente falta, sente saudade dos irmãos, gostaríamos de estar juntos, mas é tempo de vigilância, é tempo de nós vigiarmos, é tempo de nós nos protegermos, é tempo de nós nos blindarmos com a palavra de Deus também, né? E glória a Deus. Então, daqui mesmo, de perto e ao mesmo tempo de longe, né? A gente também pode matar a saudade por aqui, né? Pode matar a saudade por aqui. Quiser fazer comentário aí, pode fazer os seus comentários aí nesse domingo maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim, que esse é o dia que o Senhor fez, né? No livro de Salmos diz isso aí. Esse é o dia que o Senhor fez, por isso vamos nos alegrar nesse dia em nome de Jesus. Bom dia, Vinão, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Já tomaram café? Hein? Vocês já tomaram café? Eu já tomei meu cafezão aqui, já fiz uma crepioca. Para quem não sabe o que é uma crepioca, é uma massa de tapioca com 2 ovos e um pouquinho de requeijão, as pitadas de sal, bateu, misturou, colocou na tefal, tá pronta aí a crepioca para você tomar com um cafezinho, é muito bom, uma delícia. E quem que fez o café na sua casa aí, foi você ou foi sua esposa? Ou foi seu filho? Eita, glória! Que bom, né? Logo, logo nós estaremos tomando café junto, cafezão lá do Alexandre, dos irmãos lá, da Márcia, né? Glória a Deus. Tá aí a Simone, entrou também, a Sâmia, Vinão, Cris, a Jéssica, glória a Deus. Eu vou parar de falar os nomes, né? Porque de repente eu não falo o nome de alguém. Vinão, isso é bom, né? Em casa e assistindo, dá pra gente tomar o café assistindo e ouvindo a palavra de Deus, né? Nessa manhã eu vou conversar um pouquinho com os irmãos, mas a palavra mesmo, vai ter a palavra agora, claro, mas à noite, às 8 horas, 20 horas, a gente vai retornar. Então, eu abri mais esse canal aqui às 9 da manhã, porque é o horário do culto, para nós fazermos a leitura da palavra do dia de hoje. Nós vamos fazer a leitura do dia de hoje, e aí, à noite, a gente volta a se encontrar, tá bom? Cris, tô fazendo o café, toma cuidado aí, irmã, para não se queimar aí no cafezão aí. Glória a Deus, que bênção. Então, amados, para quem não sabe, mas praticamente aí tá a igreja toda aí presente, né? Os irmãos presentes da comunhão cristã em adoração. E vocês sabem que todos os dias a gente faz a leitura da palavra, né? Ou todos os dias deveríamos fazer a leitura da palavra, e a gente tem a gente recebe no nosso grupo a palavra todos os dias. Se nós seguirmos, né, essa sequência que nos é enviada, nós vamos fazer a leitura da Bíblia inteira. E na verdade a gente já está repetindo o livro a segunda parte, que é do Novo Testamento.
A gente já leu umas 3, 4 vezes. Agora a parte do Antigo Testamento, a gente está no livro de Juízes e está sendo uma bênção. No livro de Juízes, quando a gente lê aqui, parece que você está no meio de um filme, né? Quando você vê Sansão ali recebendo do Espírito de Deus, e aí ele recebia o Espírito de Deus e aí ele começava a lutar e matava muita gente na guerra ali. Parece que você está assistindo um filme ali. E Paz do Senhor Souza, glória a Deus, seja bem-vinda aí em nome do Senhor Jesus, amada, que o Senhor te sustente. Então no livro de Juízes aqui, eu pelo menos eu não consegui fazer a leitura só de um capítulo. Eu tinha que ficar acompanhando e lendo o outro e ia avançando para poder ver o final da história, né? Por mais que a gente leia e releia a palavra, a gente sempre tem vontade de ler. Por quê? Porque a palavra ela nos traz vida, né? Vida. E hoje, na leitura do livro de hoje do Antigo Testamento, no livro de Juízes, abra você a palavra comigo, exceto a Cris que está fazendo o café aí, né? Depois você acompanha a palavra de Deus aí. Amém? Gostaria de fazer uma oração antes da gente iniciar. Amém, amados? Ô soberano Deus, Papai querido, Deus eterno, mais um dia nós estamos, Senhor, na sua presença, Espírito Santo. Estamos diante de Ti, vamos Te glorificar e Te exaltar neste dia, Senhor. Grandes coisas fez o Senhor pelas nossas vidas, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Mais uma vez nós colocamos a nossa casa diante de Ti. Oh, Papai querido, nas Suas mãos, que o Senhor possa enviar, Deus, anjos, Senhor, anjos, Deus, para nos guardar e nos livrar de todo mal neste dia, Senhor. Que nenhuma bactéria, Senhor, que nenhum vírus, Senhor, venha chegar dentro do nosso lar, venha chegar dentro da nossa casa, venha atingir os nossos entes queridos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor é o nosso intercessor e que o Senhor chega diante de Deus para poder pleitear, para poder falar da nossa causa, Senhor. É o Senhor quem batalha a nossa batalha, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, nós pedimos a Ti, Senhor, vem, Senhor amado, sobre toda essa terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vem, Senhor amado, aplacar essa situação, Senhor. Tira, Senhor amado, tira essa situação horrível que tem acontecido no meio, Senhor amado, do povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor. Não leve em consideração, Senhor amado, os pecados, Senhor amado, do povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, tem misericórdia, Senhor amado, das nações, Senhor. Dá sabedoria, Senhor amado, aos dirigentes, Senhor amado, das nações, dos estados, Senhor amado, para guiar, Deus, para guiar, Senhor amado, esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Nessa manhã, nós vamos, Senhor amado, ouvir a Sua palavra, ouvir o que o Senhor pensa a nosso respeito, Senhor. Pai, sermos direcionados mais um dia por Ti. Bom é estar, Senhor, na Sua casa nesse momento, bom é estar, Senhor amado, na Sua presença, porque quando estamos reunidos em Seu nome, Senhor, aí somos a Sua casa, Pai. Nesse momento eu sou casa junto com o meu irmão, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor, Te agradeço por esse momento, Te agradeço, Senhor amado, pela Sua unção que é derramada sobre as nossas vidas neste dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, pedimos a Ti, Senhor amado, durante todo esse dia, Senhor. Eu e os meus irmãos vamos Te adorar, Senhor. Durante todo o dia, eu e os meus irmãos vamos Te adorar, Senhor, com a nossa vida. Vamos Te adorar, Senhor amado, com as nossas ações, com louvores durante todo esse dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, Senhor, recebe, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, inunda, Senhor amado, o lar, Senhor, enche o lar, Senhor, de cada vida, Senhor amado, que aqui está presente, Senhor. Enche o lar, Senhor amado, dessas vidas
vidas com a sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Te agradecemos por esse dia, Senhor, que o Senhor fez, e nos alegramos, Deus, em ti. Bom é estar, Senhor amado, diante de ti. Bom é estar na sua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. O nosso descanso está no Senhor. Amém? Então, eu estava falando do livro de Juízes, e quando a gente lê o livro de Juízes, a gente viu aqui, antes do capítulo 17, a gente viu sobre Sansão. Então, Sansão, ele recebia, né, um nazireu que nunca se misturou com o pecado, nunca bebeu vinho, nunca chegou bebida fermentada à sua boca, nunca cortou o cabelo, enfim, um homem separado. Nazireu é uma pessoa que é separada para o Senhor. E Deus é maravilhoso, porque nessa época aqui o Espírito Santo de Deus vinha algumas vezes sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas. E aqui nessa época aqui, Sansão ele recebia desse poder de Deus sobre a vida dele. E quando o Espírito descia sobre ele, aí ele lutava com todas as forças e destruía um exército inteiro, às vezes sozinho. Às vezes não, quase sempre sozinho. E no dia de hoje, aqui a gente vê no capítulo 16 aqui, que ele tinha toda essa força do Senhor, mas ele se misturou com coisas erradas, ele se misturou com o pecado. Ele tinha a presença do Senhor de tempos em tempos, só que quando ele se misturou com coisa errada, aqui no capítulo 16, aí ele achava, ainda mesmo depois que tinha se misturado com coisa errada, ele achava que tinha ainda o Espírito de Deus, né? A gente vê aqui, ó, no versículo 20 do capítulo 16, ele fala aqui assim, ó: então Dalila chamou, né? Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Então, para nós refletirmos, né? Para nós refletirmos muito nessa palavra, porque a gente às vezes faz o que faz, acha que a gente pode fazer várias coisas fora que desagradam ao Senhor, né? Daquilo que o Senhor não se agrada, e achamos ainda que temos a presença do Senhor, né? A palavra do Senhor fala para nós, no livro de Pedro está escrito, tem um versículo que fala assim para nós, que nós precisamos ser santos como santo é o Senhor, né? Amém? Essa é a palavra do capítulo 16 de Juízes. E aí o capítulo 17, vamos fazer a leitura do 17, que é a leitura de hoje. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a movi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez uma imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Olha o verso 6, o que é que diz. Naquela época não havia rei em Israel.
E olha só o que diz no verso 6. Grava esse verso 6 que a gente vai comentar um pouquinho só dele, porque é mais para fazer a leitura, né? Não é para ficar comentando muito. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele falou: sou levita de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Aí Mica respondeu: fique comigo. Disse-lhe Mica: seja o meu pai sacerdote e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas, comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Olha só que coisa. Então, nessa época aqui, no versículo de número 6, fala assim, ó, naquela época não havia rei em Israel. Naquela época não havia. E cada um fazia o que lhe parecia bem. Você imagina uma casa onde não há uma ordem, um grupo onde não há uma liderança correta. Imagina só, cada um fazer o que bem lhe parece. E é o que acontecia aqui nessa época aqui, na época dos juízes aqui. Então não havia rei, cada um fazia o que queria. Um adorava o Deus tal, o outro levantava o Deus de madeira tal, o outro fazia não sei o que, o outro fazia não sei o que, e não havia uma direção. E hoje nós temos uma direção. Nós temos uma direção que é o Senhor pela palavra de Deus. Nós temos uma direção. E se nós seguirmos essa direção aqui, certamente a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso ministério, aonde nós andarmos, nós seremos instruídos pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ó, a Samia até colocou aí, ó. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Agora, você prefere fazer o que aos seus olhos é correto, ou você prefere fazer o que é correto aos olhos do Senhor? Aí o Senhor, naquela época não tinha rei. E hoje nós temos pastores, nós temos servos de Deus, nós temos pessoas, mesmo dentro da nossa família, dentro da nossa casa, pessoas que buscam a palavra de Deus e pessoas que são orientadas pelo Espírito Santo de Deus. E a esses nós devemos ouvir. A esses nós precisamos sim ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração também das coisas que vêm de Deus. Porque se não vem do Pai, o Espírito Santo de Deus também toca no nosso coração e fala: olha, isso aí não é de Deus, isso aí não é do Pai. Então que nós possamos fazer e seguir somente aquilo que vem da parte do Senhor e não o que somente aos nossos olhos parece correto. É correto? É correto o que eu vou fazer agora? Espera aí, eu vou conversar com Deus. Eu vou conversar com o Pai. Conversa com o Senhor. Depois de conversar com o Senhor, orando com o Senhor, vamos ler a palavra e ver o que é que o Senhor fala pela palavra a respeito de tal situação. E assim nós avançaremos muito mais além, em nome de Jesus. E no Novo Testamento, hoje, no livro de Romanos, capítulo de número 2. Romanos 2. Amém?
capítulo Romanos 2 é uma carta, né, que Paulo escreveu à igreja que estava onde? Que estava em Roma. Por isso é uma carta que diz aos romanos, né? Paulo escreveu à igreja que estava em Roma. Amém? Diz assim. A gente viu também no capítulo 1, se for comentar o capítulo 1, meu Deus, olha aqui, ó, as anotações, meu papai, muita coisa, muita coisa. Vamos ler o capítulo 2? Amém? O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. Olha como começa isso aqui. Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Deus não trata um melhor do que o outro. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Verso 14. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam, gentios nós que éramos gentios, eu e você, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão engravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Os judeus e a lei. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Olha só Deus falando comigo e com você. Nós que cuidamos de pessoas, né? Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Olha só o que o Senhor fala para dirigentes de igrejas, pastores, pessoas que têm subordinados. Você que prega contra o furto, você que fala para não roubar, rouba.
Você que diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, tendo a lei escrita, e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí depois segue o capítulo de número 3, segue continuando falando a mesma coisa, e aí você vai ler no dia de amanhã, que ele começa a falar que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão. Aí ele responde: muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas a palavra de Deus. E aí segue. Nós falamos, né, aqui na palavra do Senhor aqui, que nós trazemos, a gente precisa a cada dia trazer a palavra do Senhor para as nossas vidas, para a nossa vida diária. Então, é muito sério quando a gente fala para seguir essa palavra. Quando nós falamos de Deus, pregamos a palavra de Deus, porque eu sou carta lida todos os dias. Eu posso falar várias coisas da palavra de Deus, eu posso pregar a palavra de Deus aqui, eu posso falar várias coisas, eu posso ficar 3 horas falando aqui. Mas se de repente eu falo tudo isso e aí eu desligo aqui, saio do ar e começo a fazer aquilo que o Senhor não aprova, de que adianta eu estar pregando aos outros, falando para os outros, mas não estar vivendo? É igual o pai que dá bronca no filho e fala: filho, não faça isso, está errado fazer isso, por que você faz essas coisas, por que você não sai do boteco, filho? Se o filho cresceu vendo o pai no boteco. Ou o pai que fuma, o pai que tem vício, de repente fala pro filho: não faça isso, filho. Mas o filho está crescendo e vendo as ações do pai. Filho, não rouba, filho, não engane os outros. Mas o filho está vendo o pai crescendo e fazendo essas coisas. Então nós somos cartas lidas e nós falamos muito mais alto com as nossas ações do que com as nossas palavras. Então é para nós realmente pensarmos e analisarmos as nossas vidas, o que é que a gente tem feito, porque falado a gente fala muitas coisas, falar eu falo muitas coisas, mas qual tem sido a minha ação diária? Qual tem sido o meu exemplo como cristão? O que é que as pessoas têm enxergado em mim? O Senhor, as pessoas têm enxergado realmente na minha vida um homem de Deus, uma pessoa que fala de Deus, uma pessoa que vive Deus, uma pessoa que fala, mas que está vivendo a palavra de Deus? Ou você de repente já está sem crédito, né? Quantas pessoas sem crédito da palavra do Senhor? E aí nós, como
como cristãos, quando olhamos para essa situação, também não devemos julgar, porque nós olhamos aqui no início. Logo no início desse capítulo, ele fala assim: portanto, você que julga os outros, o capítulo inicia dessa forma de Romanos 2. Você que julga os outros é indesculpável. Às vezes a gente fala de pastores, né? Conforme está falando aqui, fala da pessoa que está pregando a palavra. E aí, quando fala de pastores que rouba a igreja, que faz isso e que faz aquilo outro, mas aí a palavra vem e corta no nosso coração aqui, porque a palavra inicia falando: portanto, você que julga os outros é indesculpável. Então, se ele está fazendo, deixa fazer. Deixa fazer, porque aquele justo juiz, aquele Senhor, o Senhor, o nosso Deus, ele conhece cada um e sabe o que cada um está fazendo. Então não sou eu que vou julgar. Aquele lá rouba a igreja, rouba dízimo, o outro joga sal grosso, o outro vende caneta, o outro... Não importa o que estão fazendo. Porque tem uma outra passagem que fala a respeito, os discípulos de Jesus, ciumentos, né? Chegaram para Jesus e falavam: Senhor, aqueles homens lá estão pregando no seu nome, estão falando do seu nome, estão expulsando o demônio no seu nome. E aí Jesus responde o que para eles? Aquele que não é contra mim, é por mim. Né? E então é assim, irmãos. Então é assim. Nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, nós somos muito mais requeridos, nós somos muito mais cobrados do que as outras pessoas. Amém, amados? Então, por hoje, por esse momento, é até aqui que nós vamos ficar. À noite, a gente volta na live às 20 horas. Que esse dia seja um dia para você ser exemplo na presença do Senhor, exemplo dentro da sua casa, exemplo para os seus filhos, exemplo para a sua esposa, exemplo para o seu esposo, em nome do Senhor Jesus Cristo, exemplo para os seus amigos, para os seus irmãos, exemplo na rede social, que você venha a ser um exemplo na rede social, em nome do Senhor Jesus, porque às vezes a gente está falando tanto e fala de dentro de casa e tudo, mas de repente eu estou falando uma coisa e lá estou postando outra na rede social. Então que você seja um exemplo também na rede social, que outros venham olhar para suas ações e ver que realmente você é uma pessoa que serve a Deus. Amém, amado? Que você venha a ser realmente, que você seja, né? Eu sei que se você é filho de Deus, e se você recebeu o Senhor, você é circuncidado não na parte exterior, conforme nós falamos aqui, mas você é circuncidado sim, lá no seu coração. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Ele habita em você, ele habita em nós, ele está em nós, e é ele que comunica das coisas que ele tem para as nossas vidas, no nosso pensamento, e do nosso pensamento desce para o nosso coração. Aí nós começamos a entender. Olha a Sâmia colocando: não impeçam, disse Jesus, ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, pois quem não é contra nós é a favor. Lá no livro de Marcos, o verso 39 e o 40, você pode acompanhar aí. Amém? Vamos orar e encerrar essa live aí, no nome do Senhor Jesus. Papai querido, Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda em nossas fraquezas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a cada dia, Pai, eu, juntamente com os meus irmãos, Senhor, possamos passar, Senhor amado, a sua palavra, Senhor, como um raio-x sobre as nossas vidas, Senhor, e ver aonde é que nós estamos errando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos viver, Senhor, a sua verdade, nós queremos viver a sua palavra, nós queremos que nos nossos pensamentos venham somente dos seus pensamentos, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo, em meio, Senhor amado, a turbulências, em meio a tantas situações horríveis que estão acontecendo, Senhor. Nesse momento nós pedimos a Ti, Senhor, da Sua cobertura sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Pai. Que o Senhor, Deus, que o Senhor, Pai, esteja sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então, às 20 horas a gente se encontra aí na live aí, com uma outra palavra, e vamos continuar aqui, lutando, intercedendo, sendo corpo de longe, mais perto, em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam gravados em nossos corações de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus aí dentro da sua casa, em nome de Jesus.